Excelente sexta-feira! Chegou mais uma sexta-feira. Let's bora! Você já entregou seu dia para Deus hoje? Já agradeceu Ele? Deus abençoe o seu trabalho e o meu também. Tudo que a gente for fazer. Meu levantar, o meu deitar, é tudo seu. Já agradeceu, já bateu no peito. Obrigado, meu Deus, por minha alma ter voltado pro meu corpo. Obrigado, Deus, por eu estar enxergando, por eu estar respirando. Let's bora tomar um café com prosperidade, café forte e sem açúcar. Você sabia que o que faz a gente tomar café sem açúcar é a neuroplasticidade do nosso cérebro? Significa que o seu cérebro consegue crescer, consegue criar momentos novos, momentos diferentes. Você está com dificuldade de tomar café sem açúcar, você com certeza está com um desafio aí de criar momentos novos, momentos bons da sua vida, de esquecer o seu passado, tirar esse passado da mochila, porque o passado da mochila é um peso que você vai carregar e não vai resolver nada. Let's bora! Já pega o seu café forte, sem açúcar. E bem-vindos, bem-vindas à live da transformação. Deixa eu colocar o tema de hoje aqui. Cada não que você escutar é uma preparação para o sim que vai vir. Deus abençoe nosso trabalho, Deus abençoe essa live que vai ser feita aqui com todo carinho para trazer informação para você que você não vai ver em lugar nenhum, em live nenhuma. Mas eu trago aqui para você. Let's bora! Quem tá comigo aí? Já enviou essa live para 5 pessoas mais próximas? Já envia para 5 pessoas aí. Deixa eu só colocar um fundo pra gente aqui. Envia para 5 pessoas aí. Por que você fala 5 pessoas, Patrick? Porque nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. As 5 pessoas mais próximas. Vamos iniciar aqui. Você sabia que a verdade tem uma verdade chocante por trás do seu sobrenome? Por trás do nome que você traz aí que você está usando. Isso pode afetar diretamente no seu crescimento, na sua prosperidade. Mas por que você falou, Patrick, que essa live você não vai encontrar lugar nenhum? Sabe por quê? Porque para mim não faz diferença ser alguém na vida. Eu prefiro fazer a diferença na vida de alguém. Eu vim para esse mundo para fazer a diferença para a sua vida. Deixa eu tirar aqui para a gente já iniciar a live. Isso aí.
Quem aí tem medo de falar em público, medo de se expor na internet, medo da aprovação do outro? É um tema para uma próxima live, que é um dos erros. É um dos erros, né, que é uma das falhas, é um dos bloqueios mentais que nós temos, que pode atrapalhar você de prosperar, de crescer. Mas hoje nós vamos falar sobre a verdade chocante sobre o poder do seu sobrenome. Patrick, você vai citar a Bíblia? Claro, eu não consigo. Não é que eu falo sempre de Deus, é que eu não consigo tirar Deus de nada. E aí vou citar aqui, claro, a Bíblia. Porque já me questionaram aqui numa postagem que eu fiz, me dê referências bíblicas, onde fala que eu tenho que usar o sobrenome do meu pai. Eu vou mostrar para vocês aqui no final da live. Então fica até o final, se não assiste gravado. Você que está assistindo gravado pelo YouTube, vocês estão assistindo gravado pelo YouTube e não estão inscrevendo no meu canal, hein? Inscreve no canal para o YouTube entender que essa live é importante para mais pessoas terem o conhecimento. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Você já aumentou a sua frequência hoje? Você tem noção? Por que eu começo a música agradecendo aqui na live e colocando a frequência lá para cima? Porque se você estiver vibrando nessas frequências baixas aí, ó, você vai atrair a frequência baixa, você tem que aumentar a frequência. E a frequência da gratidão, ela nem tá aí, ela é acima, ela é 800 Hz. Então agradece. Quando você acordar, você achar que tá tudo ruim na sua vida, lembra que tem alguém que tá respirando com a ajuda de aparelhos e você tá aí respirando sem a ajuda de aparelho nenhum. Seja grato a isso. Quando você achar que sua vida tá ruim, que tudo tá dando errado, e aí você tá na frequência da tristeza, aumenta essa frequência, coloca ela para dar gratidão. Como, Patrick, eu vou ser grato sim? Você está enxergando, você está vendo a live aqui agora? Beleza. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não enxergam, que estão cegas e tem um filho e só ouvem a live. E tem um filho e não consegue ver, enxergar o rosto do filho. Não consegue enxergar o rosto do marido mais porque estão cegos. E você enxerga muito bem e não agradece por isso, porque é algo que você já acostumou. E aí você está vibrando na frequência baixa, da tristeza. Tá tudo dando errado na minha vida. Tá tudo dando errado na sua vida. Você está desempregado, endividado. Você está não está conseguindo comprar nada. Comida, está passando necessidades. Aumenta essa frequência. Seja grato que você tem perna, que você está andando sozinho, você não está andando numa cadeira de roda. Levanta a bunda aí do seu sofá, vende o seu sofá e sua televisão e aí com o dinheiro você compra algo, vai vender na rua que você vai fazer dinheiro. Para de mimimi, para de reclamar da vida, para de viver na frequência baixa. Aumenta a sua frequência aí, aumenta a sua frequência. Deixa eu, aqui fica melhor. Aumenta a sua frequência aí, tá? Vá para a frequência da alegria, da paz, a frequência da gratidão. Porque um dos princípios, se não o primeiro princípio da prosperidade judaica, seja grato. Vamos lá. Para de compartilhar. Senhor. Let's bora. Sejam todos bem-vindos à live da transformação. Eu falo, todo mundo que assiste uma live minha sai diferente, sai com informação, sai com novidade de vida. Por quê? Porque é algo que vocês não viram, vocês não vão ver na internet. O pessoal faz isso aqui, vende isso aqui na mentoria. É algo que eu ensino na mentoria, mas eu trago aqui para vocês. Porque, como eu disse, antes vou repetir, para mim não faz diferença ser alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. O pessoal está muito preocupado em ser alguém na vida. Eu
querem fazer diferença na sua vida. Então, seja grato, seja generoso, compartilhe essa live aí com mais pessoas, se as pessoas ficarem conhecendo também isso aqui que você vai conhecer hoje. Vamos lá para mais um Café com Prosperidade. Já pega o seu cafezinho e vem tomar comigo. Já dá o print aí e fala assim, olha, tô aprendendo sobre sobrenome hoje, a importância do sobrenome que você usa. Hoje nós vamos falar sobre algo que pode mudar radicalmente a forma que você se posiciona diante da vida, diante do mundo, diante do dinheiro. Deixa eu até pegar aqui o dinheiro, que nós vamos fazer uma dinâmica com dinheiro. Se você tiver dinheiro aí, você já pega o dinheiro. Deixa eu ver se tem aqui mesmo, né? Você não gastou. Ah, tem aqui um dinheirinho aqui. Tem. Vamos pegar, já pega um dinheiro aí. Nós vamos fazer uma dinâmica aí do dinheiro. Pega lá a nota de 100, 200, de 50, de 10, o dinheiro que você tiver. Aqui tem umas notas aqui de 50. Pega o dinheiro. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui do dinheiro daqui a pouco. E você vai fazer. A minha live não é motivacional, não. É ativacional. Eu quero ativar você, ó, pra você ter dinheiro na carteira. Dinheiro é uma fonte inesgotável. Igual água. Como assim, Patrick? Assiste a live até o final que você vai ficar sabendo. E você vai fazer também. Se você tá com problema com dinheiro, você pode ter certeza que é só a ponta do iceberg. Um dos problemas, inclusive, é esse tema que nós vamos falar aqui hoje. O sobrenome que você está usando. O sobrenome que você carrega. Parece simples, uma coisa boba. Mas esse sobrenome que você carrega pode abrir e fechar portas. Pode acelerar ou travar seu crescimento, a sua prosperidade. E o pior, muitas vezes você está inconscientemente cortando a força que o dinheiro precisa para chegar até você. Inconscientemente. Então hoje nós vamos descobrir qual o sobrenome e o dinheiro que o dinheiro reconhece. Qual o sobrenome que o dinheiro gosta? Tem um sobrenome que o dinheiro gosta. E aí eu vou explicar para vocês aqui. Vocês vão usar. E aí depois vocês me falam. Mas coloque em prática primeiro. Processo de aprendizado. Desaprender para aprender. Coração ensinável. Neuroplastia do cérebro, que eu comecei falando na live. Por que você toma café sem açúcar? Você foi acostumado a vida toda. Porque seu cérebro, ele cresceu pela neuroplastia que ele fez. E aí você está tomando café sem açúcar. Significa que você criou outros momentos. E você viu que o café com açúcar é bom, é melhor para a sua saúde. Se você não está conseguindo fazer neuroplastia com um simples tirar o açúcar do café, como é que você vai fazer neuroplastia para fazer mais dinheiro? Para quebrar o ciclo de endividamento que vem lá da sua família? Seu pai era assim, seu avô era assim, seu tataravô era assim. Nós precisamos fazer a neuroplastia. Seu cérebro, ó, puf, ele vai expandir, vai crescer. Sua mentalidade. Não conformeis com esse mundo, não conforme do jeito que está, mas transformai-os a vossa mente, a vossa mentalidade. Está lá em Romanos. Eu sei, Patrick. Então pratica, criatura de Deus, imagem e semelhança dele. Pratica. Saber não vai gerar transformação nenhuma na sua vida. Por isso que tem mendigos se tornando empresários de sucesso. E você que está empreendendo desde quando você se entende por gente, nada está dando certo na sua vida. Porque aquele mendigo lá ouviu, colocou em prática. E você está aí quebrando a cabeça, achando que tudo é do seu jeito. Não. Não é. Tem método, tem estratégia, tem o porquê.
E um dos porquês eu vou te explicar para você aqui, tá? No seu sobrenome. Na visão da constelação familiar, quem não sabe o que é constelação familiar, depois procura no Google, não tem nada a ver com religião, tem nada a ver com o esoterismo, tá? Não tem nada a ver com forças de outro planeta, com vidas passadas, nada a ver. Nada contra com quem acredita, viu? Mas minhas crenças me impedem de acreditar. E aí eu não acredito e é isso que eu ensino. Não tem nada a ver. O Bert Helling, ele estudou e ele fez isso aí para colocar vocês no lugar certo no sistema. Nós temos o lugar certo no sistema. Jesus estava no lugar certo no sistema. Por isso que ele falou com Maria: mulher, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai que está no céu. Eu não vou entrar em mérito nessa palavra, não. Tá? Por quê? Quem que era o pai dele? Deus. Quem que estava no sistema? E ele como que? Filho. E Maria era quem? A mãe. Ele estava no lugar certo do sistema. Até Jesus estava no lugar certo do sistema. Viu? E aí nós vamos falar no final aqui sobre como a Bíblia mostra que o sobrenome certo você tem que usar. Lá não fala o sobrenome, mas eu vou te explicar aqui. Então, na visão da constelação familiar, o sobrenome da mãe está ligado à nutrição, cuidado, às raízes, ao pertencimento. É a base emocional, é a base de acolhimento. Seja bem-vinda, Carla. Já o sobrenome do pai representa força, autoridade, direção, segurança e principalmente a energia de se colocar no mundo. É igual, a gente pode, eu sempre dou o exemplo, né, dos órgãos genitais, masculino e feminino. A mulher para dentro, o homem para fora. A mulher é aquela que acolhe, vai deixar o filho, não vai deixar o filho andar descalço, alguns até deixam. Não vai deixar o filho pegar friagem, não vai deixar o filho andar sem camisa. E o pai, não, vai, solta a raia, anda de bicicleta, tira a rodinha, solta a bicicleta, cai, caiu, levanta. Até essa semana teve um cantor, agora sertanejo, esqueci o nome dele, mostrou ele colocando o filho dele em cima do bezerro e soltando, já pro filho dele, já pro mundo. É isso, o pai empurra para fora. É o pai que vai falar assim, ó, você tem que trabalhar, você tem que fazer dinheiro, você tem que respeitar. Quando tem a figura do pai assim, tem que respeitar as pessoas. Agora, quando não tem limite, aí não teve, às vezes tem o pai dentro de casa, mas não teve essa figura paterna mesmo, de colocar limite, de colocar para fora, de falar que tem que fazer. Tanto que o Arnold Schwarzenegger, ele tem 2 filhos, um foi criado com o pai, com ele, né, e o outro foi criado com a ex-mulher dele. A diferença dos dois, o que foi criado com ele, disciplinado, na academia, né, tem lá com o corpo sarado, não que tem que ter o corpo sarado, viu, gente? O outro tá sobrepeso, acima do peso, não é disciplinado, não consegue crescer em nada, tudo que começa para, criado com a mãe. Então, o cuidado que tem que se ter, a mãe para dentro, o pai para fora. E aí, no sobrenome, nós vamos falar aqui o que isso gera de acontecimento de prosperidade, de crescimento, o que atrapalha também. E o sobrenome do pai no campo sistêmico dá permissão para você conquistar, negociar, prosperar, multiplicar o que você recebe. Já pega o dinheiro aí, que nós vamos fazer uma dinâmica com dinheiro, com sobrenome daqui a pouco. Para você ter dinheiro, sim. Não tem dinheiro em casa, não tem dinheiro na conta. Não, tem algum problema aí que nós temos que resolver. Dinheiro é uma fonte inesgotável. Não é para faltar dinheiro para você.
Tá faltando, nós temos que descobrir a causa. Uma delas é o seu sobrenome. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje aqui. Tem gente que vai achar que é polêmico, tem gente que vai falar que não tem nada a ver, mas sabe o que você faz? Testa. Ó, como diz o Pedro Quintanilha, um mentor que eu tive, testa. Se não der certo, depois você me liga, eu fiz e não deu certo. Sabe por quê? Muitos clientes meus já fizeram. Eu, da minha família, sou o único que usa o sobrenome do meu pai, o único que tudo que eu coloco a mão, o negócio cresce. Quando eu falo da minha família, lá, do meu pai e da minha mãe, eu e minhas irmãs. Tá ok? Então, usa. Ó, se quem é casado usa o sobrenome do marido, seu marido usar o do pai. Senão é um emaranhado aí que nós vamos ter que resolver também. Quando você rejeita o sobrenome paterno, seja por mágoa, vergonha ou afastamento, não é só a pessoa que você rejeita. Você acha que está rejeitando só seu pai? Você rejeita também a força que ele carrega. Mas por que, Patrick, isso lá na sua casa só você que usa o sobrenome do meu pai? O meu pai, como todo ser humano, acertou e errou na vida. Só que nós crescemos ouvindo minha mãe falar que meu pai era ruim, que meu pai era mentiroso, que meu pai traía, que meu pai fazia, que meu pai acontecia, fazia tudo. Então, a gente como criança, seu pai não ajuda, eu que faço tudo, eu cuido de você sozinha. Se você é mulher casada, faz isso com seus maridos, com seus filhos, há muita probabilidade deles crescerem e não quererem usar o sobrenome do pai, achando que isso aí, eu vou usar o da mãe, que minha mãe que cuidou de mim, minha mãe é tudo. O Dia dos Pais passou e o que eu mais vi, gente, o pessoal postando, parabéns, apostando a mãe, parabéns a você que é mãe e pai, pai. Cria tento, cria juízo, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai estudar, deixa de ser retardado, débil mental. Não existe isso não. Sua mãe te fez sozinho. Aconteceu igual com Maria, que foi desvio do Espírito Santo, desceu em você? Não, então para de... Não existe ex-marido, mas não existe ex-pai não. Para de falar mal do pai do seu filho aí pra ele. E eu tô falando de gente que são separados não, tá, gente? Tô falando de gente que são casados ainda. O pessoal tá casado. Quando é separado, aí piora a situação. E quando você rejeita o seu sobrenome do seu pai, teve uma seguidora aqui que me chamou, porque eu tinha postado algo sobre, e aí ela falou assim, mas a família do meu marido, nós são todos problemáticos. Por que você não viu isso aí antes de ter filho com ele? Aí agora não quer não quer deixar os seus filhos usar o sobrenome deles para eles prosperar. É por aí. Porque a família do meu marido por que não viu antes? E não tem problema se a família ou já foi, é o seu filho usar o sobrenome que vai trazer a força para ele ter o entendimento, ele fazer o coach com o Patrick, entender a análise comportamental dele, qual que é o comportamento, qual que são as forças, quais que são as fraquezas, o que tem que desenvolver, o que tem que trabalhar. Para quê? Para ele quebrar o ciclo. Eu quebrei o ciclo lá na minha família. Era um ciclo de traições, era um ciclo de mentira, era um ciclo de falta de dinheiro. Quebrei. E eu não falo isso aqui para me vangloriar, porque é o que eu falei, para mim não faz diferença ser alguém na vida. O que eu prefiro é fazer a diferença na vida das pessoas. Então é por isso que eu dou o meu exemplo. Tá bom? Então para com isso. Não existe, não, mas minha mãe não. Então no dia das mães lá em maio você posta pra sua mãe, falar, mãe, obrigado que você foi minha mãe, meu pai. Agora foi dia dos pais aqui, o tanto de gente tem problema, tem que procurar um psiquiatra. Nem o terapeuta, nem o psicólogo vai resolver o seu problema. Às vezes nem o psiquiatra vai ter que fazer um sistema, uma constelação familiar com um profissional que eu estudei para a parte do dinheiro.
que é o que eu uso né, com os meus clientes. Eu não sou constelador de fazer reunião de constelação, mas eu estudei muito constelação para a parte do dinheiro. Precisando firmar a identidade do pai em nossos filhos, com certeza. Com certeza. Isso aí que a Carla falou faz todo sentido. Na verdade, nós precisamos de ativar a nossa identidade em nós. Nós estamos precisando de ativar a identidade em nós primeiro. Por quê? A gente ativando em nós, a gente tem um entendimento e a gente facilita para ativar a identidade dos nossos filhos. E com certeza é a identidade do pai neles. Qual que é o sobrenome que o dinheiro reconhece? Tem o sobrenome que o dinheiro reconhece, senão não existiria isso, você chamaria só... Tem gente que chama, né? Eu trabalhei lá no Grupo Gerdau por 17 anos e um dos períodos eu trabalhei numa portaria lá onde entravam carretas, era cada nome, Elvis Previs, né? Segunda, terça, quarta, de sábado, de domingo, tinha uma pessoa, um caminhoneiro que chamava isso. E aí tem uns nomes engraçados aí, mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui não. Imagine o dinheiro como um amigo, uma energia viva, sentada aí na sua frente. Você sabia que o dinheiro reconhece você pelo seu sobrenome que você usa? Se você olhar para ele e dizer, Patrick, ó, pega o dinheiro, fala assim com ele, vocês vão ver a dinâmica daqui a pouco. Sabe por quê? Porque o dinheiro gosta de segurança. Ele se aproxima de quem sabe quem é, de quem respeita sua origem. E é o sobrenome. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, se você tem trabalha até no CLT e você quer crescer, começa a assinar o sobrenome do seu pai, que você vai ver se cresce ou não cresce. Porque é a força que tem no sobrenome do pai, que vai te empurrar para fora, é energia. Dinheiro é energia, tá, gente? Dinheiro é energia de troca. E aí, como que você vai ter energia de alguém que te coloca para dentro? Não, energia é quem te coloca para fora. O sobrenome do seu pai te dá a chave no campo sistêmico para você fazer muito dinheiro. Vamos testar? O que vocês acham? Vamos testar. Você que está assistindo no YouTube, @patrickbarbosa.oficial também. Inscreve no canal. Curte, compartilha com até 5 pessoas, que isso aqui é um tema que poucas pessoas vão falar aqui na internet. Os consteladores não gostam que eu falo, não. Eles falam, você não pode ficar falando. O céu tem muitas estrelas, não precisa de apagar nenhuma para a sua brilhar. Então não estou apagando estrela de ninguém, estou trazendo algo importante aqui para você prosperar, para você crescer. Não chama café com prosperidade? Café com crescimento. Neuroplastia. Toma café sem açúcar porque seu cérebro neuroplastia. Cresceu. Criou momentos novos. Você está tendo a capacidade de criar momentos novos. Começa com café sem açúcar, viu? Aí vai embora nas outras coisas para você crescer. Todo cliente meu que começou, teve cliente meu que chegou lá que tomava com açúcar, depois tomava com adoçante, e a gente conversando, em 6 meses tá tomando café sem açúcar, e falou, Patrick, como que mudou minha vida toda? Cresceu. Só porque eu tirei o açúcar? Não. É porque você condicionou seu cérebro a fazer neuroplasticidade. Com essa condição, tirando o açúcar, criar momentos novos, você vai criar momentos novos em outras áreas também. Você vai aprender de como fazer dinheiro, você vai aprender de como tratar as pessoas, você vai aprender de crescimento, você vai aprender de fazer negócios. Neuroplasticidade. Então vamos lá, vamos fazer o teste. Você vai pegar um dinheiro. Esse aqui é o dinheiro que está na minha carteira ali. Tem que andar com dinheiro na carteira, tá?
Final, se der tempo, eu ensino o seu exercício para você fazer o dinheiro multiplicar 100 vezes. Patrick, isso é bobeira. Uai, faz aí. Eu faço, dá certo. Tem um cliente meu que faz, dá certo. Você tá dando bobeira aí de não fazer. Testa. O que você vai fazer? Você vai pegar o dinheiro, você vai olhar para o dinheiro, olha para o dinheiro. E fala assim, o seu nome com o sobrenome do seu pai. Patrick Barbosa. Olhou pro dinheiro e fala, Patrick Barbosa. Vou colocar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Patrick Barbosa. Pode ser aqui na frente, que é mais... eu gosto de peixe. Patrick Barbosa. Aí depois você vai pegar o dinheiro, vai olhar para ele e vai falar assim, Patrick Santiago. É o sobrenome da minha mãe, tá? Patrick Santiago. Pô, o Santiago é mais chique, né? Mas é o Barbosa que é o mais forte. Patrick Santiago. E vai repetir olhando pro dinheiro. Perceba qual é dos dois que vai trazer mais firmeza, gente. Qual que dá mais presença. Tô falando de nome mais bonito, não. Qual dos dois que dá mais presença? Qual que dá mais firmeza na hora que você fala? É simples, é um teste que eu tô falando pra você fazer aí, ó. Esse é o sobrenome que o dinheiro reconhece. Barbosa. Minhas irmãs aí que tá assistindo a live, já troca. Vai fazer mais dinheiro. Vai prosperar, vai crescer em todas as áreas. Gente, tem gente que trocou o sobrenome, começou a usar o sobrenome do meu pai, que é meu cliente aqui, só arrumava tranqueira no casamento, para namorar. Até casar. Duas clientes trocou o sobrenome. Uma já casou e a outra vai casar. A outra vivia em ciclo de dívidas, não conseguiria resolver. Trocou o sobrenome e essa aí o pai dela nem registrou ela. Mas ela começou a usar no Instagram, começou a assinar, colocar nas palestras, que ela trabalha com palestras. Saiu da dívida. O último áudio que ela mandou foi assim, Patrick, eu não perdi mais o meu sono nesse processo. Patrick, você me dá uma tranquilidade, não sou eu, é o sobrenome que ela está usando. E está saindo da dívida. É um processo. E você está aí, achando que o sobrenome mais bonito que você pode usar é o sobrenome de sua mãe, porque você tem um problema com seu pai que você tem que resolver. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão resolver. Usa o sobrenome do seu pai. Isso. Se o seu esposo usar o sobrenome do pai, tá certo. Se não, ele tem que começar a usar o sobrenome do pai. E aí você pode usar o do seu pai para assinar nas palestras no Instagram. Igual Carla de Paula. Paula é o nome composto, tem que usar o sobrenome, viu? A não ser que o meu avô era Sebastião de Paula Santiago. Ele era Santiago, né? Que era do pai dele, meu avô materno. Então é isso aí. Você tem que usar aí, ó, Carla de Paula. A não ser que o nome lá do Guma é de Paula também. Usar inclusive no Instagram. Todos os meus clientes começou de Paula é o sobrenome. O meu avô tinha também. A minha irmã, tem uma irmã minha que é Patrícia de Paula, porque do meu avô materno. Só que é do avô materno, né? Se fosse do paterno, o paterno nosso é Barbosa. Mas é isso aí. Quem já é casado, usa do marido, se o marido usar o do pai. Tem um cliente meu, uma cliente minha, né? Que ela usa o do marido. Até aí tudo bem. Só que o marido usa o da mãe. Porque tem problema com o pai. Aí tem problema de autoestima. Tem baixa autoestima. Tem problema de inseguro. Porque usa o sobrenome da mãe. Insegurança. Porque quem vai trazer segurança é o pai, gente.
É o sobrenome do seu pai. Então, é isso aí. Então, Carla de Paula, tá certíssimo. Se quem tiver dúvida, tá assistindo a live gravada aqui, muita gente assiste gravado, são mais de 400 pessoas que assistem gravados depois aí do horário. Pode me chamar no direct aqui, mandar que eu respondo vocês, tirar a dúvida de vocês. E aí, essa minha cliente, ela usa o do marido, só que o marido usa o da mãe. E aí ela tem um negócio bomba. E aí eu fui consultor financeiro lá, já. Só que dinheiro entra, dinheiro sai. Ele entra, claro, sustento, a mãe é sustento, dinheiro vai vir muito, viu? Patrick, mas vem muito dinheiro, eu faço muito dinheiro. Vai vir muito dinheiro realmente, só que não vai ficar. Vai acontecer um problema no carro, um problema na casa, um problema de saúde, aparece uma coisa para você comprar com o dinheiro que está guardado e você vai lá e compra e não tem reserva mais e vai vivendo. Dinheiro não vai ficar. E aí é um trabalho que tem que se fazer lá, mas a gente não chegou a entrar nesse aspecto porque a gente encerrou, né, 6 meses lá da consultoria e aí eu ia falar no segundo semestre. E aí não renovamos. Não renovaram. Mas é algo que não vai pra frente. Viu? Vai crescer, vai estar cheio. Você vê um empresário cheio, alguém fala com você assim, nossa, eu faço muito dinheiro, mas o dinheiro não fica comigo. O dinheiro some. Não tô vendo a cor do dinheiro. Um dos, claro que tem... a dívida não existe, ela é sintoma de 3 problemas, né? Que é viver no padrão de vida errado, gastar mais do que ganha e colocar o dinheiro no lugar errado. Mas um dos sintomas é o uso do sobrenome. E aqui eu expliquei por que usa o sobrenome do pai. E por que a gente rejeita? A gente não, que eu não rejeito, né? Por que as pessoas rejeitam o sobrenome do pai? Eu sei, tem história difícil por trás, tem abandono, tem pessoas que o pai não registrou, que não tem nem o nome do pai na carteira. Tem amigo meu que não tem o nome do pai na carteira, não sabe quem que é o pai. Então vão ter histórias tristes. O pai bateu na mãe, era agressivo, abandonou e foi para outra família, tudo. Vão ter muitas histórias, eu entendo, viu? Vai ter muitas histórias tristes. Muitas pessoas rejeitam o sobrenome do pai por motivos reais e muito dolorosos. Mágoas por ausência, vergonha da história familiar. Essa pessoa seguidora que me chamou aqui, que ela falou, mas a família do meu ex, né, que é o pai dos meus filhos, é muito problemática. E ela ensina isso para as crianças, então, vergonha da história familiares. Influência materna para apagar a figura paterna, demais. Isso aqui tem, tá? A pessoa separa e não resolve a situação e quer afetar o outro, fala, não, agora eu vou apagar você da vida do meu filho, o filho é meu, não é nosso, mas não, fez sozinho de novo, igual eu falo. Sozinho, fez com o dedo. Influência materna para apagar a figura paterna, então acontece demais. Conflitos de herança ou traições, né? O pai traiu, o pai não deixou nada para você e aí você acha que ele é ruim. Falando das histórias que acontecem. Falências ou rupturas negativas ligadas ao nome do pai. E aí, isso aí também traz a rejeição ao sobrenome paterno. Mas aqui está o ponto. No campo sistêmico, não importa se o seu pai foi presente ou não. Não importa se o seu pai foi um cafajeste ou não. Não importa se o seu pai jogou você na lata de lixo. Colocou você na porta de alguém. Não importa. Ele sempre vai ser o seu pai. E rejeitar o nome dele é cortar metade da força que trouxe até aqui. Moisés foi criado no Egito. José foi criado no Egito. Mudaram até o nome.
Mas depois eles voltaram para Moisés Moishá, que significa tirar da água. Moishá, né, o nome de Moisés. Depois eles voltaram para a raiz deles, sob o nome do pai, herança do pai, os hebreus. E aí, gente, a pessoa lê a Bíblia, vai na igreja, vai na missa, frequenta o culto, vê isso acontecer e usa o sobrenome errado, achando que tem problema com o pai. Não, tá tudo bem com Deus, tá perdoado, tá nada. Se tivesse perdoado, você ensinava seu filho o caminho certo que ele deve seguir, para ele nunca se desviar dele, e ele ensinar para os filhos dele também. Patrick, então, por isso que tem muita gente endividado, por isso que tem muita gente que não cresce. Um dos sintomas, tá? Um dos sintomas é esse. E pode olhar todo mundo que prosperou, que cresceu, usa o sobrenome do pai. Pergunta o Pablo Marçal qual o sobrenome que ele usa. A Andresa Carício, pergunta qual o sobrenome que usa. Paulo Vieira, pergunta qual o sobrenome que usa. Quando vai assinar um contrato. Paulo Machado, pergunta qual o sobrenome que usa. Rabino Marcelo Guimarães, meu rabino, pergunta qual o sobrenome que usa. Guimarães, do pai. E aí você está insistindo nas pessoas que têm problema. Então, se o seu pai julgou você na caixão de lixo, usa o sobrenome dele 6 meses. Ah, eu não converso com meu pai, eu nem sei, eu só sei quem que é, porque minha mãe me contou. Usa aí na rede social, começa a assinar o sobrenome aí quando você for fazer algum contrato, se você trabalha como autônomo. E aí depois você me conta. Não, me conta não. Aí você dá o testemunho, igual um monte de gente deu aqui pra mim, falando que trocou o sobrenome e hoje as coisas estão diferentes. Dei já exemplos aqui, tem gente que só tomava tranqueira. Quando eu falo tranqueira, parecia só homem casado na vida da pessoa, da minha cliente. Mudou o sobrenome, por quê? Porque tinha problema com o pai. E aí, né, aí ela me contou a história, eu falei, não usa o sobrenome do seu pai. Hoje, trouxe alguém diferente, já vai casar. A outra já casou. A outra estava na dívida. O outro, no negócio dele, não ia para frente. Mudou o sobrenome do pai. Na outra semana, apareceu proposta de um monte de contrato. Não estou falando balela, não estou perdendo meu tempo aqui para contar a historinha da carochinha para vocês, não, gente. É tudo com estudo, comprovado, praticado em mim também. Quer ter resultado? O sucesso deixa rastros. Segue quem tem sucesso. Faz quem tem sucesso. Isso antes, as pessoas de sucesso não falavam. Eles fazem isso aqui, mas não falavam. Hoje, com a internet, né, o mundo globalizado, você consegue ter acesso mais fácil. Eu consigo ter acesso ao Pablo, ele lá em Alphaville. Consigo ter acesso à Andresa Carícia, hoje nem tanto, né? Mas ela tinha um desses livros, inclusive esse livro aqui, ó, ela mandou autografado, me ajudou muito há 5 anos atrás. Consegui ter acesso. Hoje vocês estão conseguindo ter acesso a mim. Que daqui a um período as pessoas vão ter acesso a você. E é isso que eu falo, que é a dobra da dobra. Conhece alguém, coloca em prática e dobra, passa para frente. Aí nós vamos fazer um planeta melhor. Porque para mim não faz diferença ser alguém na vida. Mas sim ser a diferença, fazer a diferença na vida de alguém. Anota essa frase aí. Para depois você postar lá junto com o print do café. Para mim não faz diferença ser alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. Rejeitar o nome de seu pai é cortar metade da força que se trouxe até aqui. Você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Mas a força que traz o dinheiro e faz ele ficar, que dá segurança, que vai gerar crescimento, que vai te empurrar para os lugares certos, é a força do sobrenome do seu pai.
Então, ou seja, a gente fez a dinâmica, conversa com o dinheiro, conversa com ele, fala com ele. Meu nome é Patrick Barbosa. Depois pega o sobrenome de sua mãe. Meu nome é Patrick Santiago. Você vai notar a diferença fazendo esse simples teste que eu te falei aqui. Vamos fazer aqui o desbloqueio. Fazer o desbloqueio. Se você puder ficar em pé, aí, fica em pé. Imagina o seu pai na sua frente. Você vai falar com ele assim: você é meu pai. Eu recebo a vida que veio de você. Eu recebo também a força do seu sobrenome traz. Eu recebo a força que o seu sobrenome traz. Agora eu sigo adiante, com tudo que é meu por direito. Mas meu pai já morreu, não tem problema. Tô falando para você. Agora, se é do marido, você vai falar sobre o nome do marido que você usa, que vem da força do pai dele. O meu, eu te recebo. A força do seu sobrenome traz. Mas agora eu vou seguir adiante. Eu não vou seguir os mesmos círculos, eu não vou seguir os mesmos erros, não vou cometer, não. Mas o seu sobrenome eu vou usar. Porque é seu direito. É seu direito usar o sobrenome do seu pai. Por mais que te ensinem errado, por mais que as escolas não saibam disso aqui que eu estou falando, e muitas vezes, quando tem dois alunos com o mesmo nome, pega o primeiro e o segundo. E o segundo não é o do pai. Isso aqui tem que ser ensinado na escola. A Carla está aí, nós vamos ter um projeto, nós vamos falar disso aqui nas escolas, viu, cara? Tem que ser falado nas escolas. Crianças já crescer com isso resolvido. E as mães que amam seus filhos igual falam que amam, que ensinem os filhos a usar o sobrenome do pai. Eu tenho uma cliente que ela usa o sobrenome do pai, certinho. Só que o filho dela usa o sobrenome dela e o neto dela usa o sobrenome dela. Não vai ter como ter dinheiro esse pessoal. Não vai. Até vai fazer dinheiro, mas o dinheiro vai embora. E já tem acontecido isso. E eles sabem, mas saber e não praticar é a mesma coisa que não saber. Aí o que eu vou fazer? Um exercício para honrar os dois lados, tá? Nós temos que honrar. Você tem 50% seu pai, 50% sua mãe. Honrar os dois lados. Você vai escrever os nomes, vai pegar uma folha. Você que tem um caderninho do Café com Prosperidade aí. Você vai pegar uma folha. E vai escrever o sobrenome do seu pai e o sobrenome de sua mãe. E abaixo de cada um você vai escrever 3 qualidades que você recebeu dessa linhagem. Do meu pai, recebi a qualidade de ser trabalhador, de ser honesto. Tá? Você vai receber. E da sua mãe também. Você vai colocar isso aí no papel visível por 7 dias. Porque honrar é os dois lados. Honrar é os dois lados. Mas o sobrenome que vai trazer prosperidade, crescimento, é o do pai. E aí a pessoa que é casada, se o marido usa o do pai, vai usar o do marido. A Priscila, minha esposa, ela usa Patrick Barbosa. Ela assinou Dias, que era da mãe dela por muito tempo. O pai dela era Nascimento. É ainda, né? Tá lá, Bioró. O pai dela é Nascimento. Ela usou Dias por muito tempo. Segundo ela falou que na escola tinha mais Priscila, e aí o segundo era o Dias, o professor ensinou para ela, e aí ela cresceu com isso. Hoje ela usa Priscila Barbosa. E se ela não usasse, teria que ser Priscila Nascimento, que é do pai.
que usava o do pai, tá ok? E o exercício de assinatura. Assinatura do poder. Faz esse exercício durante 21 dias. Começa a assinar seu sobrenome completo com o sobrenome do pai em agendas. Quando for assinar na agenda, no caderno de micro-resultados que eu já ensinei para você, no final você assina o seu nome lá. Nome, sobrenome do pai, nome, sobrenome do marido, se o marido usar o sobrenome do pai. 21 dias, faz isso 21 dias. E olha pro dinheiro e fala o seu nome, Patrick Barbosa, Patrick Santiago. Vê qual o nome que o dinheiro vai olhar. Você vai sentir mais firmeza, é do pai. E eu falei que eu ia trazer para vocês da Bíblia, deixa eu abrir aqui que eu deixei aqui. O que fala na Bíblia? Gente, fala a genealogia de Jesus. Você pode ler lá em Lucas, em Mateus. O que fala o nome do pai? Fala o nome do pai. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Ele era como se cuidava. Ele era filho de quem? De José. Que era filho de quem? De Eli. Que era filho de quem? De Matate. Que era filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, que era filho de José, filho de Matatias, filho de Amós. É isso que está aqui, Lucas 3:23, procura aí, ó, genealogia de Jesus. Fala quem é o nome do pai, de quem que ele era filho. E aí as criaturas abençoadas de Deus estão lá na igreja, usando o sobrenome da mãe. E lê a genealogia de Jesus e não entende, sabe por quê? Tá certo que Deus falou, Jesus falou que aqueles que têm ouvidos ouçam, aqueles que têm olhos veem, enxerguem. E aí muitas vezes por algum problema a pessoa não quer enxergar. Aí vai lá, que Sete que era filho de Adão, e Adão que era filho de Deus. Genealogia, até na genealogia vai falar do pai. É a força, é o que dá força. E aí, se você queria uma referência bíblica, a colega aí, a seguidora, tá aí a referência bíblica, Lucas 3:23. A genealogia de Jesus fala do pai dele. E o pai do pai dele, e assim você também. Então, o seu filho tem que falar do pai dele. Na genealogia dele, na hora que for falar assim, o Patrick, genealogia do Patrick, filho do Paulo Roberto Barbosa, que é filho do Paulo Serra Barbosa, que é filho do... Aí eu não lembro, eu não conheço o nome lá do meu tataravô, que é Barbosa. Tá na sua frente. E aí você não quer colocar porque o sobrenome do seu marido, a família do seu marido é muito atrapalhada, é muito problemática. Tudo não vale nada. Não vale, mas você casou com ele, teve 2 filhos. E essa pessoa tem 2 filhos com a pessoa, tá? E aí não quer deixar usar o sobrenome, porque o meu sobrenome que é... Não, para, você tem problema ou é com o ex-marido ou com seu pai. E aí tem que resolver esse problema com seu pai ou com seu ex. E os seus... Porque senão vai afetar os seus filhos. Eles vão repetir o mesmo ciclo que você, com o mesmo problema que você teve ou está tendo, eles vão repetir. Então, o sobrenome que vai trazer segurança e dinheiro e prosperidade para você é o do seu pai. Do seu marido, se você for casado, se você usar o sobrenome do seu pai. Vamos fazer a mentalização guiada aqui para a gente terminar. Você que chegou agora, quiser assistir gravado, vai ficar gravada essa live. E eu vou subir para o YouTube também. Quem assistir pelo YouTube, vai lá e me marca, compartilha com 5 e inscreve no canal. Quem assistir por aqui gravado, na hora que você chegar nessa parte, vai dar um print e vai escrever assim, olha, aprendendo sobre o meu sobrenome. O sobrenome que dá força, que traz a força. Ou senão pode escrever a frase que eu falei aqui hoje, a frase nova. Para mim, não faz diferença ser alguém na vida de... Para mim, não faz diferença ser alguém na vida. Eu quero fazer diferença na vida de alguém. E aí, trazendo uns assuntos como esse para você toda sexta-feira, para gerar conhecimento, para gerar novidade de vida, para você colocar em prática.
e passar para frente. Né? Na pirâmide do aprendizado, a gente aprende mais conversando, falando sobre o assunto, discutindo com outras pessoas. Eu vi a live, ele falou algo interessante, eu vou mandar para você. Aí você explica do seu jeito ali, e aí você vai aprendendo mais sobre esse assunto. Quando você puder fechar os olhos, feche os olhos. A te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, obrigado por você nos dar vida, ter dado a vida. Gratidão pelo meu pai, gratidão pela minha mãe, gratidão pela minha esposa, pela minha filha, gratidão por todas as pessoas que você colocou na minha vida, pelo todo mundo que está assistindo aqui a live. Aí você vai fechar os seus olhos, então. Você vai ver o sobrenome do seu pai e da sua mãe escrito com letras douradas. O sobrenome do seu pai com letras douradas. O sobrenome da sua mãe com letras douradas. Você vai agradecer os dois. Mas você vai sentir que o sobrenome do seu pai está se encaixando como uma coroa na sua cabeça. Uma coroa de reinante. Uma coroa de rei. E aí você vai falar pro sobrenome do seu pai com uma coroa na sua cabeça assim, olha, eu recebo a minha vida inteira com toda a força que me pertence. Eu sigo honrando e prosperando com o seu sobrenome. Respira fundo. Abra os seus olhos. Você está pronto para viver com a sua identidade ativada. Se essa live falou com você, você vai escrever, você vai printar, vai me comentar, vai me marcar no comentário. E você vai colocar assim, ó, eu ativo o poder do meu sobrenome. E compartilhe essa mensagem aí com 5, 10, 50 pessoas que você acha que vão se interessar pelo tema, que vão assistir até o final. Tem que assistir até o final. Gratidão por você. Parabéns por você ter aqui assistido essa live. E vou levantar a frequência. Aumentar aí a frequência. Alegria. Para a frequência da alegria. Frequência da gratidão. Já acorda agradecendo. Deus abençoe o meu trabalho, abençoe o seu trabalho. Tudo que você for fazer hoje. É tudo seu. Let's bora. Coloca tudo na mão dele, mas faz o que você tem que fazer, ó. Bate no peito e faz o que tem que ser feito. Hoje você aprendeu, você tem que usar o sobrenome do seu pai. Tamo junto no reino. Let's bora. Senta comigo pro café. Me ajuda a decidir a cada porta que abrir. Tamo junto no reino.